alguns anos, eu fui chamado por uma pessoa aqui da igreja para ir numa casa aqui na Baixada da Gurgel, porque a pessoa que morava nesta casa queria jogar fora imagens, ídolos, feitos de barro, de madeira, de ferro, porque ela estava lendo a Bíblia e ela estava entendendo que não deveria ter dentro de casa estes objetos que representavam divindades, deuses, que eram a expressão da fé que até aquela hora, aquela época, essa pessoa estava professando. Então nós fomos e saímos de lá, literalmente, com uma caminhonete, com toda a caçamba cheia de imagens, de todo tipo. Tanto imagens de santos, como também imagens de Beelzebu, imagens de cultos a demônios, coisas de todo tipo que você possa imaginar. E aí então o Evangelho, a palavra de Deus foi sendo explicada para essa pessoa, e ela foi recebendo vagarosamente, devagar, o que era o plano e o propósito de Deus para a sua vida, neste processo que a gente chama de conversão, entrega da sua vida ao senhorio de Jesus. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo mandamento. O segundo mandamento. Nós estamos estudando os 10 mandamentos. E a minha esperança, a nossa esperança, é que durante estas semanas de estudo dos 10 mandamentos, você vivencie isto que esta palavra-chave do nosso ano comunica. Que haja uma reforma, uma maneira nova, uma nova forma de você ver, de você conhecer, de você entender o Antigo Testamento. Porque não dá para entender o Novo Testamento se você não entender o Antigo, e vice-versa. Um joga luz sobre o outro. Então, você não seja daqueles que rejeita o Antigo Testamento, às vezes por ser um pouquinho mais difícil, é lógico. Está num contexto histórico muito mais antigo, muito mais difícil para nós entendermos. Uma cultura muito diferente da nossa, um tempo muito diferente do nosso. Mas revelação de Cristo está no Antigo Testamento. E os 10 mandamentos são sim um convite a conhecer o amor de Deus, a conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. E na noite de hoje eu quero compartilhar através do segundo mandamento este tema, o amor puro. Semana passada nós estudamos o amor exclusivo. Deus exigindo e tomando e chamando o povo para uma exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. Mas hoje, a continuação desse tema, quando Deus chama o povo a ter um amor puro, limpo, para com Ele. E eu quero então convidar você a abrir comigo Êxodo capítulo 20, nós estamos estudando aquelas 10 palavras, decálogo, 10 palavras, que compõem aquilo que chamamos de 10 mandamentos, 10 mandamentos. Revelação de Deus dada nos primeiros dias de caminhada do povo rumo à terra prometida, rumo à terra prometida. E hoje nós vamos ler do versículo 4 em diante. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Deixe a sua Bíblia aberta, se você a tem. Vamos orar. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora para compreendermos a maravilha, a beleza da Tua palavra e sermos exortados, animados na fé, estimulados na nossa caminhada da vida cristã com a Tua revelação nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, Lutero, reformador, que há 500 anos fez uma grande transformação na vida da igreja, ele dizia assim: é impossível você quebrar um dos mandamentos, dos 10, se você antes não quebrar o primeiro e o segundo. Porque ao quebrar, por exemplo, o 7º mandamento, não adulterarás, ou qualquer um dos outros, você está necessariamente quebrando o primeiro e o segundo. Porque o pecado, o erro, o mal, quando ele atinge uma pessoa, quando você julga falsamente, quando você faz uma daquelas coisas como roubo, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, a pessoa está necessariamente quebrando o primeiro e o segundo mandamento. E ele diz também que o nosso coração precisa dar ouvidos à Bíblia, porque a Bíblia, do começo ao fim, é uma chamada de Deus para fugirmos da idolatria. Da idolatria. E nessa noite eu quero compartilhar com você 3 verdades sobre este segundo mandamento. A primeira verdade que está aí na tela é a amplitude da idolatria. Você acha que essa história que eu contei agora há pouco, que aconteceu aqui com uma pessoa envolvida nessa igreja há mais de 20 anos, e acontece regularmente, resume toda a questão da idolatria? De forma nenhuma. Porque idolatria, formar ídolos, é muito mais do que apenas ter um objeto, uma imagem que represente Deus. Idolatria começa no coração, na alma. Aliás, João Calvino, um outro reformador importante para o presbiterianismo, ele diz o seguinte, que o coração humano é uma fábrica que não para de ídolos. Uma fábrica de ídolos. O seu coração. Mas pastor, eu não tenho nenhuma imagem lá em casa, eu não me curvo diante de uma imagem. Que o meu objetivo mostrar nesse primeiro aspecto da amplitude é dizer que há muito mais do que diz respeito a formar, criar, desenvolver, alojar idolatria no nosso coração do que apenas este aspecto mencionado. A idolatria gera nas pessoas um sentimento de religiosidade. É fácil alguém confundir fé genuína, relacionamento com Cristo, com religiosidade. Aliás, nós somos muito férteis em religiosidade. O povo brasileiro é um povo religioso. Todo mundo fala isso. E nós acreditamos nisso. E é verdade mesmo. Porque na nossa cultura, a nossa cultura foi formada basicamente por 3 grandes influências. A influência europeia da Península Ibérica. A influência indígena dos povos que já habitavam o Brasil e a influência africana dos povos que foram trazidos para o Brasil. E é muito fácil sentimento religioso estar presente. Você dificilmente vai encontrar alguém, por exemplo, que nega um relacionamento qualquer com Deus, que nega a existência de Deus. É fácil para uma pessoa da nossa cultura e de sociedade assimilar práticas religiosas. Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim: pastor, esse negócio de aceitar Jesus não está muito certo. Eu falei, não está mesmo. Ué, mas se você perguntar para qualquer pessoa, você aceita Deus na sua vida? Você aceita Jesus na sua vida? Dificilmente essa pessoa vai dizer, porque talvez não saiba as implicações de fato o que significa uma vida rendida, submissa, obediente ao Senhor Jesus. Então, é muito fácil na nossa cultura o desenvolvimento da idolatria. Para caminhar um pouquinho mais nesse aspecto, se você puder virar as páginas da sua Bíblia, se ela estiver aberta, para o capítulo 23, versículo 23 em diante. Veja comigo o que diz esse texto. Capítulo 23 do Êxodo, agora o versículo 23. Diz assim: o meu anjo, Deus está dizendo ao povo através de Moisés, o meu anjo irá à frente de vocês
e os fará chegar à terra, e agora ele dá uma lista de povos: amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante de quem? Dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Ele está dizendo: quebrem esses ídolos. Mas não apenas quebrem esses ídolos, parem de ter as práticas desses povos. Porque não adianta quebrar um ídolo, quebrar algo, um objeto forjado, criado para representar Deus. Precisa mudar o coração. E as práticas vêm de uma mudança interior, da quebra de ídolos no coração. O povo de Israel estava saindo de uma nação politeísta. Você sabe que no Egito muitos deuses, 29 deuses principais eram adorados no Egito. E o povo está saindo do Egito, indo em direção à Terra Prometida. E lá o que eles iriam encontrar? Uma cultura dominada pela idolatria, pelos deuses, pelas divindades adoradas no meio do povo. E ele diz então: quebrem essas coisas, mudem. Não deixem que essas práticas dominem o coração e as práticas quando entrarem lá. Veja, Deuteronômio capítulo 8, olha o que esses povos faziam. Esse texto é forte, ele é claro, ele é profundo, ele é sério. Deuteronômio capítulo 18, veja no versículo 9 em diante. Ele está falando ainda sobre esse processo da chegada na terra prometida. Ele diz: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes, olha que palavra forte, repugnantes, que as nações de lá praticam. Não permitam, veja essas coisas, agora ele vai fazer uma lista, que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, nem que seja médium. Consulte os espíritos, ou consulte os mortos. Veja que lista. Coisas praticadas na nossa sociedade hoje. Muitas delas. Olha como termina o texto no versículo 12. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa destas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Deus está dando alguns nãos para a nação de Israel. São nãos protetores. Não são nãos castradores, inibidores, de um Deus que é ciumento porque ele simplesmente é. Não é um Deus que está proibindo porque ele não quer competição, mas é um Deus que quer proteger o seu povo. E no finalzinho da nossa noite aqui, do nosso sermão, nós vamos ver a quem essas pessoas, tanto lá como hoje, adoram quando estão adorando os seus deuses, os seus ídolos e fazendo essas práticas. A pergunta é: será que esse mandamento é só então para aquele tempo? Deixa eu colocar para você algumas idolatrias dos nossos dias. Quando eu estiver falando isso, pense o seguinte: só dá para nós conhecermos uma cultura de um povo quando conhecermos o que esse povo crê sobre o seu Deus ou os seus deuses.
Se você quer conhecer um povo, pergunte quais são os ídolos deste povo. A quem esse povo, estas pessoas, adora. E essa adoração nem sempre é de prestação de culto, não é reunião religiosa, mas são valores que estão colocados no coração e na alma. São práticas que revelam um estilo de vida, um comportamento que nem sempre está ligado a culto, nem sempre está ligado à religião, mas são ídolos instalados no coração. Se você sair daqui do templo, você vai virar as esquinas, especialmente aqui deste lado para baixo, você vai encontrar cultos ao sexo. Não vai? Mas você pode pensar, coisa horrível as pessoas se envolverem nessa prática da prostituição. Mas às vezes não se acha tão horrível e tão condenável se envolver com pornografia. É a mesma coisa. Porque se instala no coração de uma pessoa o Deus chamado sexo e prazer. É a mesma coisa que acontecia com os coríntios lá quando Paulo escreveu. E ele combateu duramente este assunto, esse estilo de vida, essa prática de vida. As prostitutas cultuais que estavam presentes ali na cidade de Corinto, que cortavam o cabelo, rapavam a cabeça e iam para dentro do templo consagrado a Afrodite, recebiam os homens, tanto cidadãos de Corinto ou viajantes, para práticas cultuais através do sexo. Então hoje não se pratica sexo cultual, mas há um desequilíbrio, há uma enfermidade que está presente na nossa cultura. E se você não quiser andar por aqui, vai andar, pegue seu carro e ande pelas rodovias pertinho aqui, pelas estradas em volta da cidade. E aí você vai encontrar outros templos, entre aspas, de culto ao sexo, ao prazer, ao hedonismo, que são os motéis. Isso mostra o valor da nossa cultura. Mostra o valor no coração do homem e da mulher que se distancia de Deus. E como diz Romanos, e Paulo elabora isso no primeiro capítulo, quando o homem se afasta de Deus, Deus entrega o homem, deixa o homem, larga o homem a práticas condenáveis. E ele cita essa questão da sexualidade desregulada. A indústria da pornografia é uma das maiores indústrias financeiras do mundo. Vende mais do que muitos produtos industrializados no mundo. E são muitas pessoas que estão cultuando este Deus da nossa cultura, este ídolo, amando e escravizados nessa divindade. Assim como era nos cananeus. Os cananeus e os egípcios e aqueles povos também tinham os seus deuses relacionados à fertilidade e à sexualidade. E cultuavam esses deuses naqueles dias. Bens, coisas. Quando alguém compra um bem, por melhor que seja e por mais necessário que seja, eu nem estou falando de coisas supérfluas, mas que não tem condições para comprar, a pergunta é, e eu não quero acusar e denunciar você, e nem a mim, mas tenho que fazer essa pergunta: será que este bem que eu estou me dando ao luxo de comprar sem poder, não está sendo um ídolo no meu coração? E eu estou me rendendo a essa compra, sem poder, me endividando, no momento inadequado, porque eu não estou conseguindo abrir mão de ter esse bem. E aí a gente coloca a família
situação difícil, problema financeiro, complicamos o orçamento familiar, porque há um Deus que precisa ser agradado no nosso coração, que é o do consumo. Irmãos, olhe a cultura brasileira, olhe a cultura em nossa volta, aquilo que nos faz desejar, as imagens que são permanentemente jogadas nos nossos olhos, na nossa mente, que nos fazem nos curvar diante das compras, dos bens, do consumo, sem que seja a hora adequada para que isso aconteça. Ídolos do coração. O que dizer das personalidades, das pessoas famosas? Basta, às vezes, algum famoso, um jogador, um cantor, começar a falar alguma coisa, um personagem da televisão, e aí você vê um monte de gente fazendo a mesma coisa, usando o mesmo boné, usando a mesma roupa, tendo a mesma tatuagem, não é? Um cantor falando, trazendo através da sua música um valor que não tem nada a ver com a palavra de Deus e a fé, mas ele está sendo seguido e está sendo adorado. A pessoa não tem medo em gastar R$500, R$300, sei lá quanto, não importa, para ir num show de alguém que vai falar um monte de bobagem, cuja música expressa os valores que não são os valores de Cristo Jesus, mas ela tem dificuldade em dar esse mesmo valor para a obra de Deus, para missões, para ajudar uma pessoa em necessidade. Ídolos que estão instalados no coração. Nós estamos vivendo um tempo que você vai precisar escolher a quem servir. E Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E tomar posições radicais às vezes, para não forjar ídolos no seu coração. Eu não estou falando de imagens feitas de gesso, de barro ou de pedra. Até mesmo no meio da igreja. Eu fico às vezes preocupado com a nossa necessidade de julgarmos aquilo que é dito, que é falado, que é pregado nas igrejas, especialmente aquilo que recebemos da internet. Músicas gospel. Tem tanta coisa que não bate com a Bíblia, irmãos, que é cantado nos palcos e nos CDs e nas mídias aí afora. Tem mensagens que não dizem respeito à Bíblia. E essas pessoas são tidas como ícones, ídolos. O que elas falam, logo cai na rede. E logo vai para ouvidos de muitas pessoas. Quando você ouve alguém, cuidado para que essa pessoa não seja alojada no seu coração como um ídolo. E tudo que essa pessoa fala passa a ser recebido, assimilado e aceitado. Isso faz parte da nossa cultura nos dias de hoje. A nossa cultura está propensa a isso. Ícones. Cuidado com ícones. Porque às vezes os ícones atraem atenção mais para si do que para o Senhor Jesus Cristo. A amplitude da idolatria é muito mais. Irmãos, às vezes nós somos os nossos próprios ídolos. Sabe o que é isso? Nós somos os nossos próprios ídolos. Quando temos atitudes de endurecimento do coração. Você já viu aquela pessoa que diz assim: olha, eu falo isso mesmo, porque eu gosto de tornar as coisas bem claras, eu falo o que eu preciso falar. Cuidado, porque você, se olhar no espelho, talvez você veja na sua imagem o seu próprio ídolo. Talvez você deveria dizer, não isso, mas dizer: eu preciso sim avaliar o que eu estou dizendo, o que eu estou pensando em dizer. Será que o que eu quero dizer para aquela pessoa é verdade? Ou você gosta tanto de você, ama tanto você como um ídolo, que você acha que deve ser alimentado e que deve ser exposto, e você deve fazer aquilo que você bem entende? Isso é idolatria própria do coração.
alojado aqui dentro. Ou quando nós dizemos, eu não quero relacionamento com aquela pessoa, porque eu não gosto dela, eu acho que não consigo gostar, ou ela me fez isso, me fez aquilo. Quem é que está entronizado no coração de uma pessoa que fala assim? É a si mesmo? Ou é Cristo? Que autoridade está governando uma pessoa que fala assim, que pensa assim? Certamente não é a autoridade do Senhor Jesus. Quando você é tentado, nós somos tentados, não é? A falar mal de alguém, criticar alguém que fez algum dano para nós mesmos. Irmãos, quem é que impera no nosso coração? Estejamos alertas, atentos aos ídolos que nascem no nosso coração e nos fazem servir a nós mesmos, ao invés de servir a Cristo Jesus. O segundo aspecto desse texto é o perigo da idolatria. Por que a idolatria foi condenada e ela é perigosa? Bom, existem dois tipos de idolatria. O primeiro tipo é quando nós fazemos de alguma coisa um Deus. Quando pegamos alguma coisa que criamos, que guardamos, algum sentimento, algum desejo, ou algum objeto, e fazemos daquilo um Deus, servimos aquele objeto ou aquele sentimento na nossa vida. Passamos a viver alimentando aquilo. Esse é o primeiro perigo da idolatria. Esses são os ídolos do coração que eu mencionei há pouco. Estes são objetos que guardamos, que as pessoas guardam, eu espero que aqui ninguém faça isso, mas, por exemplo, amuletos da sorte. Então nós tomamos alguma coisa e fazemos daquilo uma proteção para a nossa vida. Um amuleto. Às vezes a pessoa tem a Bíblia como amuleto. A pessoa diz, não, eu tenho a Bíblia no porta-luva do meu carro porque eu sei que Deus vai me proteger tendo a Bíblia no porta-luva do meu carro. Opa, espera aí. A gente tem facilidade em rejeitar alguns ídolos que nós não reconhecemos, que esses são errados, são mentirosos, são enganosos. Mas alguns que são praticados por nós não são tão claros assim. Como aquela pessoa que, ao sair de casa, ela diz, eu preciso me ajoelhar. Se eu não ajoelhar, o dia não vai bem. Opa, espere aí. Isso é fé verdadeira no Senhor Jesus? Ou é um amuleto, uma prática da sorte na sua vida? Vamos nos purificar desse ídolo, dessa prática. Eu não estou dizendo que você não deve se ajoelhar de jeito nenhum, nem tem a Bíblia. Eu tenho a Bíblia no porta-luva do meu carro, porque às vezes eu esqueço a Bíblia que eu deveria estar levando e eu tenho essa Bíblia reserva ali. Mas não é para me dar sorte, não é para me proteger, é para simplesmente ter a Bíblia à mão. Relacionamentos que são danosos e a pessoa não consegue rompê-los. Você já viu alguém assim? Está namorando alguém e aquele namoro está fazendo mal. Começou a namorar, começou a deixar o caminho do Senhor. Começou a namorar, começou a ficar rebelde com os pais. Começou a brigar com a mãe. Começou a dizer, a senhora não entende nada. Não é? E não consegue deixar. E aquele relacionamento passa a ser um ídolo. Estou cultuando aquele ídolo na minha vida. Você veja que quando tornamos uma pessoa, um objeto, uma coisa tão importante, tão sagrado na nossa vida, que nós não ouvimos mais ninguém, este objeto, esta pessoa, esta prática está se tornando um Deus na nossa vida. O outro perigo não é quando pegamos um objeto e tornamos um Deus, mas quando pegamos Deus e tornamos Deus em um objeto. Agora é quando alguém olha um objeto, pode ser a representação de Deus ou de uma pessoa que leva a Deus, e eu torno aquele objeto um objeto de culto, de reverência, de temor.
É interessante que no tabernáculo, se você conhece a história do tabernáculo, o que aconteceu logo aqui após Moisés criando aquele prédio, não é feito de madeira, e aquela construção de tecido, havia alguns objetos, como a arca, onde as tábuas da lei foram guardadas. A arca tinha querubins, anjos, construídos de ouro. E aí você pode pensar, mas pastor, então como é que o senhor está dizendo de imagens, se Deus mandou construir a arca com aqueles anjos lá em cima? Mas nunca foi para representar a divindade. Aquele objeto era um símbolo da presença de Deus, mas não era a representação de Deus. A linha é tênue. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto. Antes da reforma, que aconteceu em 1517, nós vamos comemorar 500 anos, algumas práticas na igreja, e veja, não havia separação na igreja. A igreja só se tornou dividida, não é, dentre as várias divisões que aconteceram, mas a principal foi em 1517. Mas sabe quando, por exemplo, a água benta passou a ser usada? Isto é, a água abençoada, que passou a ser um objeto ou um líquido ali que protegia e que abençoava as pessoas? Em 850. Durante 8 séculos a igreja não teve essa prática. Ou a adoração de imagens, de escultura, foi na mesma época, no século VIII. E devagar estas práticas foram entrando na vida da igreja. Até que em 1517, com Lutero, ele se levanta como reformador e muitos outros para romper com certas práticas, com a venda de perdão, venda de indulgência. E ele então rompe com todas as práticas, inclusive algumas que em si poderiam não ser tão ruins. Por exemplo, se você estuda a história da arte religiosa, você vai ter 2 personagens, 2 pintores muito famosos. Um deles é Caravaggio, que ele foi na época da Reforma e um pouquinho depois da Reforma. Melhor. Nasceu após a Reforma. Caravaggio, ele foi um dos artistas que mais pintou cenas religiosas, cenas de Cristo. Por exemplo, ele tem um quadro lindo, procure depois, um quadro que retrata aquela ceia que Jesus teve, aquela comida que Jesus teve no caminho de Emaús. É lindo o quadro. E naquela época muitos pintores pintavam cenas da Bíblia. Michelangelo, outro que pintou inúmeras capelas e quadros maravilhosos, representando Jesus, representando os discípulos. Mas a reforma rejeitou tudo isso, a ponto de as igrejas protestantes, nós já ouvimos isso aqui há pouco tempo, não aceitarem nem mesmo ter uma cruz lá na porta, lá no prédio. Na maioria das cidades, se você vai, as igrejas que têm cruz são as igrejas romanas, não são as igrejas protestantes. Houve uma rejeição daquilo que era inclusive muito bom, daquilo que eram símbolos da história do cristianismo, da história bíblica. Nós temos aqui, olha, esse vitral. Alguém já disse que vitral é aquilo antigamente. É a imagem das igrejas antigamente, que contam a história da salvação. Se você for na nossa igreja IPI em Londrina, no templo antigo que tem lá, em cada janela tem um vitral contando uma história do Novo Testamento. É lindo. E aqui você tem um peixe, não é? No meio da pomba, você tem a pomba, a cruz, a sarça ardente lá de Moisés. Você tem aquele fogo vermelho que representa o sangue de Cristo. Você tem esse arco que emoldura tudo, que representa a igreja. Então, o problema não é termos ou não termos algumas imagens que representam a história da Bíblia.
O problema não está na imagem, como diz o mandamento, não as adorarás. Essa é a questão. Se você vai em algumas igrejas, em outros países, você vai ver a representação de Pedro, de Paulo, não necessariamente sendo cultuadas. Ninguém chega lá no pé da imagem e coloca uma oração, ou se ajoelha para fazer um pedido. Mas é simplesmente uma imagem que representa um personagem. Um personagem. O problema é quando este personagem toma o lugar da intercessão. E eu me curvo diante dele. Eu me curvo diante de uma arte. Então, quando alguém diz, olha, eu preciso ir em determinado templo, porque lá eu adoro mais a Deus. Opa, por quê? Essa é a pergunta. Quando o lugar, o objeto se torna aquilo que me une a Deus. Esse é o perigo da construção da imagem, porque eu tomo a imagem, eu tomo a escultura, eu tomo aquele desenho e digo, esta é a representação de Deus para mim, eu vou me curvar, eu preciso disso para adorar a Deus. Esse é o problema. Esse é o problema, inclusive, voltando ao tema da pornografia. Quando um homem olha a imagem pornográfica, é fruto da imaginação, ele imagina e ele transfere para o seu casamento. Que tristeza, que deturpação, que falta de saúde haverá naquele relacionamento, porque aquela imagem jamais, aquela imagem criada por aquela fantasia, por aquela pessoa que está ali sendo ou fotografada ou filmada, jamais trará ele jamais trará aquela realidade para dentro do seu leito, do seu relacionamento com a sua esposa. Há homens que querem ver filmes pornográficos para terem mais apelo sexual com a sua esposa, e às vezes vice-versa. A imagem não vai trazer a realidade. A imagem é apenas imagem. E se você esperar que a imagem traga aquela realidade para o seu casamento, você está caindo numa tolice, numa ilusão. É como alguém se curvar diante de uma imagem feita de gesso, de barro, de madeira, e achar que aquela imagem vai ouvir, vai representar Deus, ou vai ser como Deus, ou vai ser aquilo que vai transmitir a Deus os seus pedidos, as suas necessidades. Veja, é tênue, é perigosa. Estabelecermos a diferença é necessário, porque é perigosa esta prática. E é por isso que Deus torna claro: não farás nenhuma imagem que me represente, porque ela não é a realidade. Assim aconteceu no bezerro de ouro. Logo depois desse fato aqui, dos 10 mandamentos, o povo pediu uma representação de Deus. Moisés estava lá na montanha e eles disseram para Arão: Moisés nos esqueceu, Deus nos esqueceu, faça por favor um Deus para nós. E Arão pediu as coisas de ouro do povo, os brincos, os colares, e ele fez um bezerro de ouro. Você conhece bem essa história? E aí, quando ele termina de esculpir, de construir aquela imagem, aquela escultura de ouro, ele chega para o povo e diz: aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. Arão sabia que não era o bezerro, mas sabe o que Arão quis fazer? Atender o coração necessitado de ver, de visualizar do povo. O povo queria ver alguma coisa, apalpar alguma coisa, e ele diz: este bezerro, este representa o Deus, foi ele que tirou vocês. Arão sabia que aquilo era mentira, que aquilo não era verdade, mas ele quis acomodar a necessidade de um coração enganoso, que era o coração do povo naquele momento. E aí Moisés desce do monte e exorta Arão e repreende o povo, e ele diz: Moisés, eu joguei isso aqui no fogo e olha o que saiu. Eu não queria ter feito isso. Aliás, não era o meu propósito.
É assim que as pessoas se justificam. Eu preciso de uma representação. Você não precisa de representação. Você não precisa de uma imagem. Você não precisa de um lugar. Ah, esse lugar, eu preciso ir. Se eu não for ali, naquela igreja, naquela capela, naquele lugar, eu não consigo adorar a Deus. Lá é o melhor lugar para eu adorar a Deus. Não. E ele termina o texto dizendo que há uma consequência da idolatria. E ele termina o texto dizendo que ele é um Deus que penaliza, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, e ele abençoa até 1000 gerações. Irmãos, esse tema merece um culto, um estudo, um sermão só dele. Maldições, porque muito se fala hoje sobre, aliás, há muito tempo, sobre maldições espirituais. Baseado neste texto dos 10 mandamentos, nós não temos nenhuma autorização para dizer o que muitas vezes é dito, que as pessoas estão sujeitas a um karma, a uma influência maligna de demônios, porque os seus pais pecaram e ele está pagando alguma coisa hoje. Então o pai adorou um espírito maligno, fez um culto a Satanás, e essa malignidade está presente na minha vida hoje, porque eu sou descendente daquela pessoa. Eu quero dizer a você que quando a pessoa se converte a Jesus, toda maldição é cravada na cruz. É cravada na cruz. Colossenses 2 diz que quando Cristo morreu, ele pegou o escrito de dívida que era contra mim e contra você, e ele cravou na cruz e pagou toda a dívida, toda a dívida. O que pode às vezes acontecer é que um valor que você recebeu do seu pai, do seu avô, foi tão forte na sua vida, que você continua tendo aquele valor cravado no seu coração. Por exemplo, se você foi uma pessoa que se criou num ambiente onde a mentira era muito forte, só para dar um exemplo, era a prática de vida. Talvez a mentira seja hoje uma fortaleza na sua vida, não porque Cristo já não perdoou e livrou você, mas porque você ainda não se apropriou, não tomou posse, não lidou com essa prática e esse valor recebido na sua vida toda. E tantas outras coisas. Jovens homens que foram criados num ambiente de sensualidade, onde o pai incentivava a prática da imoralidade. Isso é uma fortaleza. Sem dúvida vai ser uma batalha espiritual. Este pecado já foi tratado por Jesus na cruz, mas precisa ser tratado pelo seu coração, em renúncia, arrependimento, em confissão de pecado, em libertação, e expor isso para as pessoas que podem te ajudar. Porque Deus também diz: eu abençoo 1000 gerações. Você está debaixo da bênção da sua conversão, e a sua conversão leva a bênção para a sua casa. Eu quero terminar lendo um texto, que é 1 Coríntios capítulo 10, você tem aí na tela também. Esse texto mostra por que a idolatria é pecaminosa, por que Deus proíbe, lá nos 10 mandamentos. Agora Paulo vai tratar desse assunto a respeito dos ídolos. Vejam o que diz no versículo 14, está lá na tela. Por isso, meus amados irmãos, fujam. Você pode dizer comigo? Fujam da idolatria. Lembra que eu disse que a Bíblia é um chamado de Gênesis ao Apocalipse a essa fuga da idolatria? Tratar dos ídolos do coração, dos ídolos exteriores. Olha o que diz no versículo 19. Agora ele vai explicar por que nós temos que fugir da idolatria. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é em si alguma coisa? A resposta categórica é não. Não.
Um ídolo não passa de uma construção ou no coração ou das mãos de um artesão. Não passa disso. Não é nada. Se você é uma pessoa, você conhece uma pessoa que está dominada pela prostituição, ou pela mentira, ou pela amargura, são ídolos que podem ser vencidos na cruz de Cristo, porque eles não são nada. Eles não têm poder sobre você. Você ou qualquer pessoa não precisa viver escravizado por esses ídolos, porque Paulo diz, eles nada são. Mas ele continua dizendo: quero dizer que os pagãos sacrificam, o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Me afeta entrar num lugar cheio de imagens que estão sendo adorados? Em nada. Mas a Bíblia diz que aqueles que assim o fazem estão cultuando e adorando a demônios. Porque a Deus não pode ser. Porque se Ele estabeleceu a proibição, Ele não vai se manifestar da maneira como Ele mesmo proibiu. Você concorda comigo? Se você, como pai, como mãe, coloca uma proibição ao seu filho, eu não vou dar a você. Se você não me obedecer, você não vai ceder aos caprichos, às manhas. Você não pode ceder, porque você está quebrando uma marca do seu caráter. Deus não quebra a marca do seu caráter. Então, é necessário sim fazermos limpeza dos falsos ídolos que habitam aqui dentro. E aqui eu quero chamar a nossa atenção. Quais são eles? Talvez um ídolo que você tenha seja o seu relacionamento conjugal. Porque quando o seu cônjuge faz alguma coisa que chateia você, você fica intragável. Você estabeleceu que o seu cônjuge deve ser desta maneira, perfeito assim. Se ele não é perfeito assim, é assim que você o adora, que você o ama. Quando ele não corresponde àquela verdade, a mágoa se estabelece. A ira vence o seu coração. Tantos ídolos, irmãos, tantos ídolos. Objetos. Você permitiria o Espírito Santo olhar o seu computador, o seu celular? Se o Espírito Santo se manifestasse, não é, e pedisse a você agora, eu quero ver, vamos imaginar, não é, se fosse possível isso, eu quero ver o seu tablet, o seu celular, ou aquilo se torna um ídolo para você e você quer atender o seu coração. É muito mais profundo, muito mais sério do que nós podemos imaginar.